Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um podcast, conversando com Kardec, desejando que Jesus possa estar conosco, nos visitando em nosso lar, abençoando a nossa família e a todos nós. Continuando, então, o nosso estudo do Livro dos Espíritos, a primeira obra codificada por Allan Kardec, hoje nós vamos, na aula de número 53, tratar do tema influência do organismo. E esse tema está lá na parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos, e no capítulo 7, que nós estamos continuando a estudar, que trata da volta do espírito à vida corporal. Ou seja, esse capítulo trata do que vai acontecer quando nós reencarnarmos, voltarmos à vida corporal. Então vamos ver dentro dessa volta ao corpo, qual a influência do organismo sobre o espírito. E esse capítulo ele vai começar na questão 367, quando então é dirigido aos espíritos a pergunta se, quando o espírito se une ao corpo, ele se identifica com essa matéria. E aí os amigos espirituais vêm nos dizer que a matéria, o corpo físico, ela é apenas um envoltório. Ou seja, é como se nós estivéssemos vestindo uma roupa nova. É esse, basicamente, a identificação que nós temos em relação à matéria. Então, quando nós nos unimos ao corpo físico, o espírito conserva a sua natureza espiritual. Ou seja, ele não deixa de ser quem ele é. Ele não deixa para trás as suas conquistas, seus atributos, seus gostos, seus pendores, e nem mesmo seus vícios ou suas qualidades. Tudo continua exatamente como é. Ele simplesmente veste uma nova roupa para a experiência física. Na questão seguinte, é perguntado se após, então, essa união com o corpo, o espírito já pode exercer as suas faculdades com liberdade plena. E aí nós já tínhamos, inclusive, visto anteriormente, né, que a matéria ela limita que o espírito se expresse com toda a liberdade. Especialmente, nós já tínhamos falado da infância, né, quando o órgão nem mesmo se desenvolveu o suficiente para ele se expressar ou se manifestar da maneira que ele vai conseguir mais tarde quando for adulto. Então, olhando para a infância e a diferença que existe entre a infância e a idade adulta, a gente já percebe essa falta de liberdade do espírito se manifestar como ele é, porque na infância ele não deixa de ser quem é. Mas isso também nós podemos estender à vida física adulta. Também quando adulto, o instrumento físico vai ser um limitador. Então os espíritos nos respondem que o exercício das faculdades, ou seja, a liberdade do espírito expressar como realmente ele é, sempre depende do órgão, ou seja, depende da perfeição do corpo que ele está usando como instrumento. Como nós sabemos que a matéria do nosso corpo físico que nós utilizamos sobre a Terra é uma matéria grosseira, e, portanto, ela não é uma matéria, vamos dizer assim, mais capaz de oferecer grandes possibilidades de manifestação, essa matéria grosseira que constitui o nosso corpo físico aqui sobre a Terra enfraquece o nosso exercício das faculdades que já conquistamos, ou seja, a gente não consegue se manifestar com a plenitude da evolução que a gente já tem. Continuando na mesma questão, é aberta uma segunda questão dentro da mesma, em que é perguntado, já fazendo referência à resposta anterior, se um involuntário material é obstáculo
a livre manifestação do espírito, se isso seria, ou nós poderíamos comparar a um vidro opaco que impede a irradiação da luz. Ou seja, se poderia comparar, porque quando nós temos um vidro opaco, nós sabemos que a irradiação da luz, ela é limitada, né? Ela passa para o outro lado. Se nós pegarmos, por exemplo, um lustre na nossa casa, que tem um vidro opaco, a gente percebe que a irradiação da luz diminui. Nós precisamos, às vezes, colocar uma lâmpada mais forte, porque o nosso lustre tira parte dessa luminosidade que a lâmpada nos oferece. E os espíritos estão perguntando, dá para comparar isso? E a resposta dos espíritos diz que dá, mas nós temos que comparar com um vidro muito opaco. Então, vocês vejam aqui que o que eles querem dizer. Se eles querem comparar que a liberdade ou a falta de liberdade que o corpo físico nos dá, se nós compararmos a irradiação da luz refletida sobre um vidro opaco, nós temos que comparar com um vidro muito opaco, o que eles estão nos dizendo é que o corpo físico nos limita muito. Essa matéria grosseira tira muito das possibilidades de manifestação da nossa faculdade. Então, eles passam a fazer uma observação dizendo que pode também comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a de um charco lodoso sobre o corpo mergulhado nele. Então, imaginamos, quando nós estamos num manancial de água, né? Dentro desse manancial de água, né? Dentro, por exemplo, de um açude, que é muito lodoso, o que a gente tem ali? A gente não consegue fazer um movimento rápido, por exemplo, com a mão, um movimento rápido com o pé. Nós temos que ir nos movimentando devagarzinho, né? Lentamente, fazendo muita força para que a gente consiga se deslocar dentro desse lodo que a gente está ali, né, imerso, mergulhado. Então, é mais ou menos a comparação que eles fazem em relação ao que o corpo físico faz conosco. Então, nós podemos dizer que assim como um charco lodoso tira a liberdade dos movimentos do nosso corpo, também o nosso corpo tira a liberdade de manifestação das faculdades do nosso espírito, nessa proporção que eles estão nos mostrando aqui. Na questão 369, a pergunta nos diz: o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Nós já temos essa resposta, né? Sim, o livre exercício das faculdades da alma depende dos órgãos serem desenvolvidos. E mesmo quando os órgãos estiverem desenvolvidos, talvez eles não permitam, e certamente sobre a Terra não vão permitir, o livre exercício das faculdades. Então vamos examinar a resposta que os espíritos nos dão. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e o grau de perfeição dos órgãos. Então nós sabemos os órgãos do corpo físico, da nossa matéria grosseira que constitui o nosso corpo aqui na Terra, ela não tem muita perfeição. Embora a gente examine e diga, meu Deus, o corpo é tão perfeito, né? Mas nós podemos dizer que em outros mundos ele será muito mais perfeito ainda. Ou quando nós evoluirmos, ele será muito mais perfeito. Então, o comparativo que eles nos dão aqui é o comparativo de uma ferramenta, né? Se nós temos um excelente operário, um excelente, por exemplo, manufaturador, e ele tem as ferramentas defeituosas, se nós temos um excelente médico, e ele não dispõe de ferramentas para exercer a sua medicina, a execução fica comprometida. Se nós temos, por exemplo, um excelente marceneiro, mas ele não tem as ferramentas adequadas para realizar o ofício dele, o resultado final vai estar comprometido. É isso que acontece com o espírito. O espírito também, por ter um instrumento de manifestação que não é suficientemente adequado para a sua livre manifestação, ele acaba comprometendo a execução. Por isso que a gente pode dizer que a influência da matéria durante a vida física modifica muito as nossas possibilidades. Na questão 370, a pergunta é, então, dessa influência dos órgãos
se pode concluir que existe uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos do cérebro e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais, nessa questão os espíritos respondem que nós estamos confundindo. Ou seja, eles não confirmam, eles dizem que a resposta a essa pergunta é não. Não existe nenhuma relação entre o desenvolvimento dos órgãos e o desenvolvimento das faculdades. A faculdade, para ser desenvolvida, ela não precisa que o cérebro, os órgãos do cérebro se desenvolvam. Ocorre que a faculdade estará lá. O espírito terá a faculdade. E um cérebro que não seja suficientemente desenvolvido ou apto a uma manifestação adequada, ele vai impedir a manifestação da faculdade. Mas nem por isso a faculdade deixará de existir. Então ele está dizendo, você está confundindo efeito e causa. O efeito é a faculdade que o espírito já desenvolveu. Então vamos imaginar que esse espírito é extremamente inteligente, né? Alcançou intelectualmente uma faculdade intelectual muito desenvolvida. Mas ele nasce num corpo físico cujo cérebro não consegue processar esse pensamento com liberdade total. Ele não vai se manifestar como uma pessoa extremamente inteligente. Ele não vai se manifestar como um espírito com a faculdade intelectual muito desenvolvida. Mas isso não quer dizer que ele deixa de ter, ele vai continuar tendo. Ele só não consegue se manifestar na vida física. No momento que ele está desprendido dessa matéria, até mesmo durante o sono do corpo físico, ele vai apresentar a faculdade como ela é. Esse é o efeito. Né? Desculpa, essa é a causa. Né? Desculpa, eu troquei. Essa é a causa. O efeito é o que nós vamos observar. A causa é a faculdade. A faculdade existe, então ela pode ou não se fazer vista, ou ela pode ser percebida ou não se o órgão possibilita. Se o órgão não possibilita, não vai acontecer. O inverso também é verdadeiro. Vamos dizer que a faculdade intelectual não existe. Independente do cérebro ou dos órgãos que esse corpo tenha, ele não vai se mostrar inteligente nunca, porque não existe a causa. O espírito não tem esse desenvolvimento intelectual. Então, na resposta, nós vamos observar exatamente isso. O espírito sempre vai dispor das faculdades que ele já desenvolveu. Então, não é os órgãos que dão a faculdade, mas é a faculdade que vai se manifestar conforme ela tenha desenvolvido o órgão. Se o órgão, o corpo físico, impede ou tem alguma incapacidade de reproduzir essa faculdade de forma plena, nós vamos ver essa manifestação muito aquém do que aquele espírito poderia realizar. E aí se desdobra dessa pergunta uma outra pergunta, quando então é perguntado aos espíritos que, conforme a questão anterior, se a gente pode deduzir desse raciocínio que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito. Bom, aí nós teríamos a tendência de responder sim. A diversidade das aptidões deriva do espírito. Sim, deriva do espírito. Mas nós temos que imaginar que ele está reencarnado e limitado pelo corpo físico. Então a palavra unicamente é prudente que se tire. Porque pode ser que a falta da aptidão, por exemplo, não revele o que o espírito tem de aptidão, por uma limitação. Então eles estão tirando. O termo unicamente não exprime com toda exatidão o que ocorre. Então, o princípio de cada um ter uma aptidão, ela reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado para uma coisa ou para outra coisa. Então, se eu tenho uma aptidão para falar em vários idiomas, isso é uma qualidade do espírito, independente do corpo em que eu venha reencarnar. Eu já alcancei essa aptidão. Mas cumpre, porém, que se leve em conta a influência da matéria,
que mais ou menos me tira, me cerceia, me impede o exercício dessa faculdade. Então, pode ser que eu tenha reencarnado nessa vida, num corpo, que embora eu tenha uma aptidão imensa para aprender vários idiomas, nesse corpo, ou este corpo, me impede, nesta reencarnação, de manifestar essa aptidão, ou esta faculdade, que eu já adquiri em outras existências. Então, eu poderia ter dificuldade, inclusive, no idioma, que eu, como espírito, já domino, porque já vivi em outra oportunidade, em outro país que falava o idioma no qual eu quero aprender agora e não consigo. Então, é sempre o corpo que limita. O espírito sempre vai ter ou não, mas o corpo sempre é que vai limitar ou não. Então, Kardec depois vai nos trazer um comentário sobre essas 4 questões aí que foram apresentadas. Então, Kardec nos dirá assim, quando nós estamos encarnados, o espírito reencarna, mas ele traz certas predisposições. Então, nós podemos admitir que essa predisposição, porque ela desenvolve certas regiões do nosso cérebro no perispírito, que é vamos dizer assim, a matriz do nosso corpo físico, ela pode também desenvolver essa parte do cérebro no corpo físico que está se formando de acordo com essa matriz. Então, o que nós temos? Nós temos que o desenvolvimento do órgão foi causado pela predisposição do espírito. Então, o desenvolvimento do órgão é efeito. A causa é porque essa predisposição já era uma aquisição do espírito. Certo? Então, isso é fato. É assim que funciona. Mas, se nós admitirmos que está no órgão, no cérebro, por exemplo, o princípio das faculdades, então o homem seria uma máquina. Porque não seria ele que teria as conquistas, não seria ele que conseguiria desenvolver as faculdades, não seria mérito dele. Seria resultado dele ter ou não ter um corpo melhor. E aí, então, a teoria do livre-arbítrio, da responsabilidade, da lei de causa e efeito e a responsabilidade sobre os nossos atos, ficaria desmentida, o que nós não podemos, de nenhuma forma, concordar. Então, aqui ele fala dos gênios, né? Os maiores gênios, os cientistas, os poetas, os grandes artistas. Por que eles são tão especiais? Não é porque eles têm um cérebro melhor que os outros, ou porque eles têm órgãos melhor que os outros no corpo físico. Né? Se nós admitirmos isso, nós teríamos que dizer que se ele tivesse nascido num outro corpo, né? Por exemplo, Einstein, um gênio, se ele tivesse nascido num outro corpo, ele então não conseguiria ser um homem brilhante. Ele poderia até não ser, se ele nascesse num corpo com defeito, né? Por uma questão, exatamente, do planejamento da encarnação dele. Mas se ele vem num corpo que tem possibilidade de manifestar a faculdade que ele tem, ele vai num outro corpo ser o mesmo gênio. Né? Assim como nós temos que começar a imaginar que se um espírito ignorante, lá no início da sua evolução, reencarnasse no mesmo corpo do Einstein, ele não seria um Einstein. Ele continuaria sendo um corpo, um espírito que se manifestaria de forma sem muita intelectualidade, porque é essa qualidade que o espírito tem. Então, um imbecil nasce num corpo privilegiado, vai ser um Newton? Não vai, porque ele não tem essa faculdade desenvolvida. Né? Mesmo que ele tenha o órgão melhor, o corpo físico, a melhor formação. Né? Então, as faculdades intelectuais, elas são do espírito. E o corpo vai permitir ou não essa manifestação de forma mais intensa ou menos intensa, de acordo com a programação dessa reencarnação. Mas se o espírito não tem o desenvolvimento intelectual, não há como o corpo permitir essa manifestação. Independente do corpo, ele vai manifestar a pobreza intelectual que ele tem. E quando nós falamos das qualidades morais, é pior. Um espírito ruim reencarna no corpo A, ele vai continuar sendo um espírito imperfeito. No corpo B também imperfeito. Agora, um espírito bom, independente do corpo, pode ser o corpo mais deformado. Ele vai mostrar as qualidades morais que ele já conquistou. Então, aqui ele cita, por exemplo, o Vicente de Paula, né, que nós sabemos que foi um espírito bastante evoluído, né, que trabalhou bastante com a caridade.
Ele está dizendo aqui, nós não podemos admitir que esse espírito, né, que já desencarnou, mas continua no plano espiritual, se ele viesse a reencarnar com este corpo ou com aquele corpo, ele poderia ser um acelerado, um louco. Nunca ele vai ser. Ele pode reencarnar com qualquer corpo, ele vai continuar com a bondade, com a caridade que ele sempre praticou. Tá? Agora, quando a gente admite o contrário, que os órgãos especiais, dado existem, são consequentes que se desenvolve por efeito do exercício da faculdade, ou seja, se nós admitirmos, não, aquela parte do cérebro pode vir a se desenvolver porque aquele espírito já tem aquele conhecimento, aquela evolução nessa área, e aí, por ele ter, então, ele já tem o seu perispírito com aquela formação mais aprimorada daquela parte do cérebro. Ele vai imprimir no corpo físico. Quando nós admitimos isso, fica lógico. Então, ele faz uma comparação assim com o músculo. Uma pessoa que não para de fazer os movimentos com o músculo fica atrofiado. Agora, uma pessoa que pratica, por exemplo, uma atividade física, aquele músculo cada vez se mostra mais. Quem é o efeito, quem é a causa? O efeito é o movimento. Desculpa, a causa é o movimento. Se nós fizermos bastante movimento, aquele músculo vai apresentar como efeito, como consequência, ele ser um músculo mais preparado para o nosso dia a dia. Né? Essa é uma conclusão racional. Então, o que realmente é a causa? O espírito. E o corpo é uma consequência. Então, aqui ele se vale de uma outra comparação. Né? Então, ele diz assim, quando a gente vê uma pessoa que tem o vício da embriaguez, às vezes a gente olha o rosto dela e a gente já diz, essa pessoa provavelmente é uma pessoa que é alcoólico, né? É uma pessoa que ingere muita bebida alcoólica, né? Então, nós olhamos para a face e percebemos o comportamento. Então, ele faz o mesmo comparativo. Qual é a causa e o efeito? O que é que veio primeiro? Os sinais da face, os sinais fisionômicos, ou o vício da bebida? É claro que foi o vício da bebida, né? Os sinais da face só são a representação de um comportamento habitual que ele praticou por muitos anos de usar aquela bebida. Então, os órgãos da face dele receberam o reflexo, né, daquele comportamento, né, que aqui ele está chamando de faculdade, que no caso da embriaguez não é uma faculdade, né, é um vício. Então, os órgãos foram cunhados, foram modelados por aquele comportamento dele. A mesma coisa acontece quando nós, por exemplo, vemos pessoas que têm um desenvolvimento moral bem mais aprimorado que o nosso, a gente olha para o rosto daquela pessoa, um rosto belo. Por quê? Porque são as suas qualidades morais que imprimem naquele corpo físico um desenho mais bonito, mais harmônico. O inverso também acontece. Né? Eu não estou dizendo que isso é uma regra, né? Estou dizendo que isso às vezes acontece. Uma pessoa às vezes nem é tão bela, né? E por a sua aptidão ao bem, torna-se mais bela. E o contrário também acontece. Uma pessoa nem é tão, né, desajeitada, né? Nem lhe falta tanto a beleza, mas por ele estar sempre agindo no mal, a sua face, a sua fisionomia, né? Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa tendo um ataque de cólera, né? A fisionomia se transforma. Então, é a faculdade, o comportamento, o modo de agir, as conquistas do espírito que dão forma ao órgão, ao corpo, e não o contrário, como poderia alguns admitir. Então, dessa forma, nós terminamos aí o estudo, né, dessa influência que o organismo vai ter sobre essa manifestação do espírito durante a vida corporal. O que nós podemos deduzir desse estudo é que realmente o corpo limita a manifestação da faculdade do espírito, mas a faculdade será sempre do espírito. O corpo não pode conferir ao espírito uma faculdade que ele ainda não tem. Então, as conquistas são do espírito. O instrumento pode ter um defeito para revelar na vida encarnada, durante a vida de comunicação com os outros, a beleza que o espírito já tem em determinada área.
mas jamais ele será a causa, jamais o corpo será a causa da manifestação de uma faculdade. Não, aquela faculdade é do espírito, ele vai desencarnar e vai levar para todas as outras vidas que ele viver, independente do corpo físico que ele tiver. Então, resumindo, nós podemos dizer, é semelhante, como foi colocado aqui, a um artista, que embora ele já seja um artista, ele pode não ter, por exemplo, um pintor, o melhor pincel, a melhor tela, a melhor tinta. Então, a beleza da sua obra poderá não ser tão bela quanto ele poderia fazer. Mas ele não deixa de ser o artista porque ele não tem a melhor tinta e o melhor pincel. Ele continua sendo o artista brilhante que ele é. Então, nós agradecemos a companhia de todos, pedimos a Deus e a Jesus que nos ampare e que nós possamos continuar aí nesse estudo dessa obra brilhante de Allan Kardec.